Olá, pessoal! Estamos começando mais um programa do Pátio Side Conversa, hoje com uma convidada que entende e muito de mulheres. Vou falar um pouquinho sobre ela para vocês. Médica formada pela Universidade Estadual de Londrina, com residência em ginecologia e obstetrícia pelo Sul São Paulo, no Hospital Ipiranga. Considera-se uma mulher que cuida de outras mulheres, acredita em uma ginecologia menos patriarcal, mais gentil e acolhedora. Atua na linha de ginecologia natural como forma de autonomia e de reconexão com nossos corpos, além de ser pós-graduada em terapia sexual. Ela também facilita hoje a Roda da Lua, um projeto de círculo de mulheres voltado para práticas corporais, uso das ervas medicinais e espiritualidade. E além de tudo, é minha aluna de dança do ventre e uma pessoa deliciosa de conversar. Seja bem-vinda, Dúnia! Obrigada, Ai, amor. que delícia! Seja bem-vinda! Estou muito feliz que a gente está aqui para ter essa conversa. E queria começar com você me contando um pouco de você, né, da sua trajetória e por que você escolheu a medicina e depois a ginecologia e a obstetrícia também. Queria entender um pouquinho. Certo. Bom, amor, obrigada. Tô muito feliz pelo convite. Tô realmente me sentindo honrada de estar aqui com você nesse seu projeto. Bom, contar um pouquinho da minha história. Eu não tenho essa história do tipo, desde que eu era pequenininha, eu queria ser médica e tal. Eu já quis ser um monte de coisa. Eu decidi fazer medicina quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Porque eu sou de Sorocaba, né? E lá tem a PUC. E a PUC fazia um programa, na época, de abrir um final de semana, faculdade, para quem tava no ensino médio. E conhecer um pouquinho mais do que era a faculdade de medicina, os laboratórios, ter um pouquinho do gostinho do que era ter uma aula de, sei lá, anatomia, por exemplo. E tinham rodas de conversa, mesas redondas, né, de discussão sobre o que era ser médico, o que era o mercado de trabalho, as áreas de atuação. E ali eu falei, cara, é isso. E o que me chama muito atenção também, na verdade, na medicina na época, assim, foi que, tipo, nossa, tem muitas possibilidades. Isso me encanta muito sempre, assim. Ter escolhas, sei lá, eu posso mudar, né, as áreas, os caminhos que eu tô percorrendo. Eu acho isso muito legal. E eu acho que eu gosto dessa coisa de escutar as histórias das pessoas, de ouvir. Eu acho que é o que eu mais gosto na minha profissão, é esse privilégio de, tipo, gente, eu escuto as histórias das pessoas. E isso é muito maravilhoso, assim, eu acho, né? Esse é um dos motivos pelos quais eu tô fazendo o Pátio Saad Conversa, né? Porque eu também amo ouvir as histórias das pessoas. Eu acho que você pontuou uma coisa legal, que é a medicina é tratar do outro, né? É cuidar de outra pessoa, né? Acho que esse é o primordial, né? Essa é a raiz da medicina, né? A escuta do outro é a raiz de tudo. Exame complementar, né? Exame laboratorial de imagem é o que a gente chama de complemento. Mas a raiz da medicina clássica, tradicional, é escuta, né? Não dá pra ignorar a história que a pessoa te conta, só pensando no, o que é o diagnóstico, né, e tal. É porque a pessoa não é só o diagnóstico, ela não é só o sintoma, ela é muito mais do que isso, né? E a ginecologia, não sei, desde sempre eu já falava, não sei, eu quero ser médica e eu quero cuidar de mulheres. Eu falava isso, não tinha muita percepção do que é ser ginecologista, obstetra, né? Eu não tenho nenhuma referência na família, não tenho médicos na família e tal. Não sabia o que era uma rotina de ginecologista e obstetra. Não é rotina de médico, né? Exato, nem rotina de médico. Gente, que loucura! Eu sou a primeira médica da família, assim, então foi um susto também pra todo mundo, do tipo, meu Deus. E agora, né? Mas quando eu decidi pela medicina, eu já pensava, eu quero trabalhar com mulheres. Porque, não sei. Por quê? Eu não sei, gente. Acho que eu sempre tive As pessoas falam vocação, né? Eu não sei se eu gosto muito desse termo, mas acho que algo me chamava pra isso. Eu gostava de pensar em, tipo, não, acho que eu
gosto de ouvir as mulheres, eu quero ouvir mais e tal. Uhum. Eu gostava de pensar em, poxa, as mulheres vivem muitas situações de vulnerabilidade. Eu gosto de estar ali, né, em situações que elas estão em vulnerabilidade, assim, de várias violências, assim. Eu acho que é uma coisa que brilha meu olho, assim, poder estar ali. Não que, eu resolvo os problemas do mundo. Mas você ser um ponto de apoio ali, né? De dar a mão e falar, não, calma, vamos lá. Vamos caminhar aqui aos pouquinhos que nós vamos chegar em algum lugar. E esse suporte pode ser tudo, né? Na vida de uma pessoa, num momento que ela precisa, né? Sim. Começa na escuta, Sim. né? Eu acho que uma escuta ativa hoje, de uma pessoa realmente interessada em ouvir o que você tem a dizer, já é uma coisa muito rara. Em qualquer tipo de relação. Não só na relação médico-paciente, né? Então, eu acho que primeiro começa na escuta. E aí você poder ser ponte, né? De mostrar caminhos para essas pessoas, assim, para essas mulheres. Eu acho que é isso que eu sou hoje, uma ponte, né? Tem uma amiga minha que sempre fala, né? Que a gente não cura ninguém. As pessoas se curam. Porém, também ninguém se cura sozinho. Então, é isso. Eu acho que eu me vejo como uma ponte, um ponto de apoio. Então, eu mostro possibilidades de caminhos e as mulheres vão percorrendo esses caminhos conforme faz sentido para elas, conforme é possível. Eu acho que é isso. E aí, você fez a ginecologia e depois você também fez a obstetrícia, né? Na verdade, a especialização é Ou única. junto? É uma coisa quando só. você escolhe, Tá. a especialidade é ginecologia e obstetrícia. Ah, tá. Né? Que é uma formação de 3 anos. E aí, depois da ginecologia e obstetrícia, você pode fazer subespecializações. Tá. Entendi. Por exemplo, a própria mastologia, né? É uma subespecialidade dentro da ginecologia e obstetrícia. Entendi. Então, nem todo ginecologista é um mastologista. Sim. Que cuida das doenças da mama, Entendi. tá? Mas você trabalha como obstetra. Você Sim, atua, né? Atuo como obstetra também. Isso também foi uma escolha sua. Sim, Tá. é uma escolha. Uma escolha. E você gosta também dessa parte? Sim, com certeza. É bastante cansativo, Nossa. imprevisível, uma disponibilidade irrestrita quase, né? Mas é muito mágico, gente. Por isso que é tão sedutor. Eu falo que às vezes eu vivo uma relação meio tóxica com a obstetrícia, porque é isso, é um encantamento, mas ao mesmo tempo é um esgotamento, né? Então, Sim. não é fácil sempre, assim, mas não tem nada mais mágico, né? Do que você tá ali quando uma pessoa tá chegando no mundo, gente. Sim. Sim. Aí, às vezes, eu fico pensando nisso, sabe? Tipo, gente, eu sou uma das primeiras pessoas que tá ali quando essa pessoa estreia no mundo. Sim. E você não sabe quem vai se tornar. Então, às vezes eu fico pensando, gente, quem será que vão ser essas crianças, né? Que legal. E que história que elas vão contar depois. Uhum. E quando eu vejo lá meu carimbinho dando alta, sabe? Né, o carimbo ali, meu nome, de que eu tava presente ali na chegada dela, eu fico pensando, gente, isso que é um legado, né? Eu olho e fico pensando, nossa, gente, é isso, eu já deixo um legado nesse mundo, porque Nossa, que eu legal. participei ali de alguma forma. Sim. Né? E que relação carinhosa, né, que você tem com esse trabalho, né? Isso é muito legal. Bom, eu queria entender brevemente, assim, em linhas gerais, qual que é a diferença da ginecologia natural e no que ela difere da tradicional? Então, a ginecologia natural, né, a gente chama dessa forma, nós, pessoas que trabalhamos nessa linha. Mas se você for olhar, ela não é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Regional de Medicina, nada disso. Não é uma residência, uma especialização. Eu vejo como um movimento político. Quase uma militância, digamos assim. Não sei se eu gosto desse termo. Mas eu acho que é isso. Acho que é um movimento político. No sentido de mulheres que foram resgatando práticas e saberes e foram questionando os atuais modelos dessa ginecologia que a gente vive hoje. Ginecologia moderna, digamos assim. Tá. Né? Porque a raiz da ginecologia que a gente vive hoje, ela é uma raiz extremamente patriarcal, né? Assim, super machista, né? Objetificadora, de tutela das mulheres. Tem uma raiz escravagista muito grande, porque a ginecologia moderna que a gente conhece hoje,
ela foi muito desenvolvida em cima de experimentos de mulheres negras escravizadas nos Estados Unidos. E isso gera como posso dizer? Um ranço, não é um ranço, eu acho que é uma marca profunda na história da ginecologia e que a gente não apagou. Porque isso foi ontem, historicamente, né? E pode parecer que é uma coisa distante. Tipo assim, isso é distante, não influencia mais na nossa vida, na vida das mulheres. Influencia todos os dias. Muitos dos instrumentos que a gente usa na ginecologia, na obstetrícia, foram desenvolvidos nesses moldes que eu tô falando. A maneira como as mulheres são vistas, né? A gente ainda bebe muito disso. Não eu, mas no mundo, aí que a gente vê... É isso, as mulheres ainda são muito tratadas dentro da ginecologia como eu falo e você escuta, se eu tô falando que é melhor pra você, você faz, eu sei o que é melhor pra você, sabe? Essa coisa paternalista de tutelar mesmo as decisões das mulheres. Mas por que você não quer tomar esse remédio? Mas por que você não quer tomar essa pílula? Se eu tô falando pra você que é bom. Não, mas eu não posso escolher? As mulheres perguntam, né? Mas por que você quer escolher? Você não confia em mim? Essa relação de poder, né? Eu acho que a ginecologia se construiu muito numa relação de poder entre médico e mulheres, que normalmente os médicos eram homens, né? As mulheres são médicas também há pouco tempo, historicamente falando, né? E nós, mulheres médicas, também estamos sujeitas a reproduzir os comportamentos que a gente aprende no nosso ensino, que são comportamentos desse tipo. Quando a gente fala em violência obstétrica, que é a violência envolvida, né, na assistência à gestação, ao parto, a situações de abortamento, são cenários que têm muitas violências todos os dias, né? As mulheres recebem assédio moral, muitas vezes assédio sexual, violências verbais, são privadas de comer, de beber água, né? Ficam sozinhas, não têm direito a acompanhante, sendo que é uma garantia por lei hoje. Isso tudo é violência obstétrica, né? E nem vou falar dos erros de assistência também, né? Que também são violências, né? Então, isso tudo demarca como é que é a visão de uma ginecologia, uma obstetrícia patriarcal, né? Que a gente diz o que é melhor sobre os corpos das mulheres e vocês têm que aceitar. Não sei por que vocês estão reclamando, né? E eu acho que a ginecologia natural vem questionando tudo isso. Do tipo, olha, eu quero estar no centro do meu cuidado em saúde. Eu quero ter poder de escolha, eu quero poder decidir o que eu quero usar de contracepção, o que é que eu quero viver aqui no ambiente de cuidado da minha saúde, por que eu tenho que tomar isso, por que eu não posso tomar outra coisa, quais são as reais opções que eu tenho no meu cuidado, né? E uma das vertentes que eu acho que é bem importante dentro da ginecologia natural é como a gente vê o ciclo menstrual, por exemplo. Acho que esse é um pilar bem marcante, assim, né? Porque eu acho que a gente vem de uns 50, 60, 70 anos, talvez, de que o ciclo menstrual passou a ser uma coisa, assim... Como posso dizer? Protocolar? Não, uma coisa indesejada. Tipo assim, pra que isso? Sim. É inútil. Sim. Sabe? Não quero. Sim. É só uma visão negativa do que é ter um ciclo menstrual, né? E isso começa desde lá da infância, né? Na puberdade, quando você menstrua a primeira vez. Porque infância, né? Tem meninas que menstruam com 10 anos. Sim. Né? E ali já começa. Ai, nossa, coitadinha. Ai, porque agora você vai ver como é que é. Né? Então, essa menina, ela já tem esse contato que o ciclo menstrual é uma coisa que atrapalha a vida dela, que é ruim, que é uma marca negativa, né, do que é se tornar mulher. Já fica com vergonha, já começa a ter vergonha nesse primeiro contato, né? Sim, que é uma coisa vergonhosa. Não fala pra ninguém, não deixa ninguém saber. Eu morri de né? vergonha quando Sim. eu fiquei menstruada, eu lembro. Porque é isso, você é quase constrangida, né, naquela situação. E isso... Sem contar as famílias que também têm uma relação do tipo... cuidado, hein? Porque agora você pode engravidar. Sim. Às vezes a gente tá falando de uma menina de 10, 11 anos... Gente, ela nem sabe do que você tá falando. Né? Mas ela já sente aquele medo. Ela percebe aquele terrorismo. Como é que você acha que aquilo é uma coisa positiva? Se você só escuta coisas horrorosas, né?
E ali passa um tempinho, né? Porque é natural que quando a gente começa a menstruar, o ciclo é irregular. Aí, tá bagunçado? Já vai no médico e acontece o quê? Começa a tomar pílula. Então, a menina novinha, nem sabe o que tá acontecendo, não sabe nada do que é o ciclo menstrual, ninguém conversa com ela. Já começa a tomar pílula. Mas até quando? Até quando você quiser engravidar. Tá, se eu não quiser engravidar nunca, então vou passar a vida inteira, é isso? E é isso, né? E vai tomando, nunca se questiona. Sim. Né? Eu acho que isso é uma marca bem grande da ginecologia moderna, assim, tradicional dos últimos anos, assim. E que a ginecologia natural vem para questionar, do tipo, olha, mas é o nosso corpo, né? A nossa fisiologia, é o funcionamento natural do nosso corpo. Será que é ok a gente tomar isso por 15, 20 anos? Né? Veio um movimento muito grande de mulheres aí que tomavam pílula por 10, 15, 20 anos, que falaram, gente, isso não faz sentido. Porque eu tô bloqueando uma função do meu corpo. Que eu não sei... Que agora eu já não sei mais se funciona, né? Porque Sim. eu bloqueei. Você acaba até ficando um pouco alienado, né? De como o seu próprio corpo funciona, né? É exatamente isso. De eu escutar o corpo. Exatamente. Né? Que é a fala de muitas mulheres hoje. Na faixa ali dos 30, principalmente. Que foi uma geração... Minha inclusa. Minha também. Que pegou muito essa fase do... toma pílula. É pílula pra tudo. É pílula porque tá com espinha. É pílula porque tem cólica. É pílula porque o ciclo tá bagunçado. É pílula porque tá com TPM. É pílula por causa de... acho que você tem síndrome do ovário policístico. Nós somos uma leva também de síndrome do ovário policístico. Todo mundo tinha ovário policístico. E que hoje já... a gente revê esses diagnósticos. Porque antes o diagnóstico era dado por ultrassom. Fazia um ultrassom, tinha lá um ovário policístico. Você tem síndrome do ovário policístico. Então tem que tomar a pílula. Quando? Até você querer engravidar. E quando você quiser engravidar, você vai ter problema. Às vezes você tem 14 anos, você tem 13 anos, você nem Nossa, e você nem vai ficar com aquela marca, né? Pensando naquilo até o dia que você for querer ser mãe, né? Se você for querer. Exato. Ou... situações ruins também então nem vou mais me prevenir nem nada, porque falando que eu não vou engravidar, aí engravida. Sim. Também tem muito esse lado, Tá. de quem tem daí uma gestação indesejada, porque sempre falaram que eu não ia poder engravidar. De repente... E uma coisa importante até pra gente deixar claro, para as pessoas que estão assistindo, não é a ginecologia natural não quer dizer não tomar remédio ou não fazer exames, né? Porque eu já ouvi isso, assim, né? Acho que deve ser um tipo de coisa, aquele tipo de preconceito. Sim. Ou ideias erradas que acabam aparecendo, né? Não significa isso. Não, né? não tem nada a ver com isso. Um olhar diferente para aquela mulher e para aquela questão. Sim, e também a gente olha muito para o contexto, como eu falei da escuta. Certo. Olha para a história. Quem é essa pessoa? O que ela tá vivendo nesse momento da vida dela? Como que todos os outros aspectos da vida dela estão influenciando na saúde dela, especialmente a saúde ginecológica. Certo. Né? Então, é olhar como é que tá a alimentação, sono, intestino, as relações. É uma coisa que eu sempre pergunto. Gente, as nossas relações, elas têm a capacidade ou de nos ajudar muito ou de nos adoecer muito, né? Então, isso é uma coisa que a gente leva também bastante em consideração dentro da ginecologia natural. Mas ela não tem nada a ver em... então eu não faço exame, eu não tomo remédio nunca mais, eu não faço cirurgia. Não é sobre isso, tá? Mas é sobre a gente ter um olhar crítico sobre uso de medicação alopática, né? Que seriam remédios de farmácia, é o que a gente chama de alopático, né? É um uso crítico de usar alopatia. É um uso crítico de indicação de cirurgia. É um uso crítico de todas as ferramentas que a gente tem hoje tidas como modernas. E que bom que elas existem. Mas, às vezes, a gente usa elas para mascarar um monte de coisas que não estão indo bem. E aí você mascara e não resolve a causa, talvez, né? Exatamente. Né? A pílula anticoncepcional, ela entra muito como isso. Né? Ela... pode ajudar em muitos sintomas, mas não necessariamente ela está resolvendo a causa do problema, né? E é assim para um monte de coisa. Cirurgias também, acho que é uma coisa que a gente questiona muito hoje. A quantidade de cirurgias que se indicam para as mulheres de uma forma muito leviana, sabe? Especialmente quando a gente fala de médicos, homens, cirurgiões. Sou muito especialista em tal coisa.
e indica a cirurgia para todo mundo, assim. Sim. Né? Então, será que realmente todas essas mulheres precisam fazer cirurgia? Elas precisam operar tudo, né? Tem muita indicação leviana de cirurgia, Entendi. infelizmente, né? Um dia eu até recebi uma mensagem de um amigo, um colega de turma, que é reumatologista. Nada a ver, né? Mas a gente às vezes discute alguns casos e tal. Sim. E aí ele me mandou uma mensagem, falou assim, nossa, Dunia, eu tô atendendo aqui num ambulatório e tal, numa cidade X. E, nossa, quase a maioria das minhas pacientes é esterectomizada, que é retirou o útero. Eu não lembro de, na universidade, a gente ver tanta indicação, assim, de ser uma coisa tão comum. E aí a gente super teve uma discussão. Eu falei, então é porque uma coisa é quando a gente tá dentro de uma universidade que tem todos os seus defeitos, mas a gente preza pela literatura mais científica possível, né? Do tipo, que seria o ideal. Então, olha, tem que ter critérios pra gente indicar uma cirurgia. Outra coisa é o que a gente vê na prática por aí. Entendi. Cada um faz o que bem entende, né? Entendi. E eu acho que é muito diferente quando a gente pensa. Às vezes eu falo isso e as pessoas falam, ai, mas imagina, claro que as mulheres precisam da cirurgia e tal. Quando alguém fica meio assim, eu sempre falo pra ela refletir, né? Eu falo assim, então pensa o seguinte, pensa nos homens que você conhece e nas mulheres que você conhece. E veja quantas indicações os homens que você conhece, eles recebem de cirurgia. E quantas indicações de cirurgia as mulheres que você conhece recebem de cirurgia. O que acontece? A gente realmente é assim tão defeituosa? A gente é muito problemática. Muito frágil, né? Muito frágil, muito problemática. A gente precisa ser salva, resolvida, né? E os homens são, sei lá, aparentemente eles não têm problema nenhum. Nossa, eles nem vão ao médico direito. Né? Exatamente. É um olhar criterioso, né? Sobre essas diferenças. Sim. É um recorte que a gente precisa fazer. Né? Então eu falo, a gente não precisa ser nem tanto céu, nem tanta terra. Eu sei que os homens precisam se cuidar um pouco mais, ir mais ao médico, fazer mais exames. Mas talvez a gente esteja bombardeada demais de marketing, de publicidade, de faça seus exames, tome isso, tome aquilo, vá na consulta. Talvez exista um excesso do nosso lado e uma escassez do outro lado, né? Fazendo esse recorte por sexo, que eu acho que é bem nítido, assim. Sim. E aí gera um excesso de intervenções nos corpos femininos. E um excesso também de preocupações, né? Uma vez eu li sobre isso, que às vezes tem o excesso de exame gera uma ansiedade. Às vezes, né, exames que você não precisa fazer com aquela frequência, né? E para uma menina, às vezes uma adolescente, uma jovem, né, aquela pressão, aquela preocupação com aquele tanto de exame pode desencadear o próprio problema, né? Ou, enfim, outras questões. Sim. Por conta desse excesso, né? É uma coisa que às vezes não existia, um problema que não existia, ou um problema que não existe, de fato, passa a se tornar um problema, né? Existe um termo dentro da medicina que chama prevenção quaternária. Prevenção quaternária fala sobre isso, sobre a gente tomar cuidado com o excesso de exames, porque o excesso de exames pode levar a um excesso de intervenções. E danos, tem mais chance da gente ter danos. Que tipo de danos? Às vezes as pessoas me perguntam, mas o que... As pessoas falam muito assim, mas que mal pode fazer? Gente, pode fazer mal. Você pode acabar numa cirurgia desnecessária, por exemplo, né? E que talvez você não enxergue como desnecessária, porque te disseram que era necessário, você foi lá, fez, tudo bem. Mas depois, revendo, às vezes você olha e fala, olha, acho que não precisava. Eu já ouvi histórias, assim, bem assustadoras em consulta, né? Por exemplo, meninas, às vezes, de 15 anos que fizeram uma cirurgia no colo do útero. Que pode ter consequências lá na vida adulta dela, se ela quiser engravidar, por exemplo. E ela não precisava ter passado por aquilo com 15 anos. Ao mesmo tempo, eu também tenho que ter um cuidado para eu não jogar essa violência, assim, na cara dela, porque ela não sabe, né, que ela passou por isso. E aí tem que ter um cuidado para dizer, olha, talvez não tenha sido necessário e tal. Porque é duro você também se dar conta que você passou por um procedimento, uma situação que era desnecessária no seu corpo. Sim. Né? Fora os danos psicológicos, que é o que você está trazendo. Que não são uma coisa menor.
Tipo assim, isso aí é coisa da cabeça das pessoas. Gente, mas tem pessoas que têm ansiedade, que não conseguem mais dormir, não conseguem mais se relacionar. Atrapalha toda a vivência de sexualidade, às vezes, das mulheres. Isso é uma grande ferramenta para destruir a autoestima quando a gente fala em sexualidade das mulheres. Excesso de exame ginecológico. Conheço várias mulheres no consultório que falam, eu tava indo bem, aí eu fiz um determinado exame, que sem indicação. Fiz não sei o que lá, e depois daquilo, agora eu tenho dor na relação, porque eu tenho ardência, porque eu tenho coceira, porque eu tenho dor, porque desencadeou todo um problema que antes não existia. Histórias pra mim são meninas de 21 anos que, eu tenho que fazer Papa Nicolau a cada 6 meses. Isso não tá escrito em lugar nenhum e eu não sei por que você tem que fazer Papa Nicolau a cada 6 meses. Desde sei lá quantos anos. Gente, Papa Nicolau a cada 6 meses são situações muito específicas. E definitivamente não são para meninas de 20 anos, 21 anos. Né? São situações que você tá acompanhando uma alteração, uma intervenção, alguma coisa assim. Meninas de 20 anos com Papa Nicolau normal me contando isso, né? Nossa, que coisa, né? Bom, mudando um pouquinho para o seu dia a dia, né? Eu queria que você contasse um pouco qual que é a maior queixa das mulheres que vão ao seu consultório ou até nas redes sociais, que inclusive depois a Dunia vai dar as redes sociais dela, ela responde as perguntas de um jeito super leve, bem humorado. E claro, né, entendendo aqui que a gente está falando de um recorte também do perfil de pacientes que você tem, né? Porque isso é uma discussão que a gente estava conversando um pouco antes de começar, né, o programa, que às vezes me incomoda um pouco assistir algo sobre qualquer assunto e ver as pessoas colocando aquilo como uma verdade absoluta, uma situação que é recorrente para todo mundo, sendo que cada pessoa tem uma realidade, né? Então, a gente aqui, já sabendo disso, sabendo que você tem o recorte das suas pacientes, o que você costuma escutar de queixas que as mulheres trazem? Então, hoje eu tô num recorte do que a gente pode chamar de privilegiado, né? Eu faço hoje só consultório privado. Então, é uma bolha bem restrita. Eu tenho total consciência disso, né? Não significa a realidade. Sim, né? Das mulheres do Brasil, nem né? Da cidade, assim? Nem da cidade de São Paulo, né? Sim, que dirá do mundo, né? A gente precisa fazer um recorte de socioeconômico, que é o que eu tô falando, né? Mas existe um recorte de raça, existe um recorte de sexo, que é o que a gente já está fazendo, né? Então, não tem como ignorar, né? A gente não tem nenhuma pretensão de dizer as fórmulas mágicas aqui do que é a felicidade de uma mulher hoje, em 2024, né? Mas hoje, no meu recorte, chega muito, né? Questões relacionadas à libido, desejo. Acho que é um recorte que chega muito. Talvez também porque eu fale disso nas redes sociais e talvez as pessoas já me procurem por isso. Vem a questão do mais o viés ainda, né? Tá. Mas na própria literatura médica fala que já é uma queixa realmente muito frequente. É uma das principais queixas de consultório. De falta de? Falta de libido. Tá. Exatamente. Acho que mulheres jovens. O que você considera uma mulher jovem? Não sei, né? Talvez seja até, eu já falando, talvez uma coisa que eu não saiba, né? Que a gente considera que talvez uma mulher de 60 a mais não tenha tanta libido, né? Pode ser, mas, talvez. Aí, eu já tô com o próprio mito que eu já tenho aqui na minha cabeça, né? Não deixa de ser um mito, né? É um mito da pós-menopausa, que é uma questão também. Sim. Chegam várias mulheres pra mim vivendo o climatério. Sim. Estão se aproximando desse período da menopausa, né? Porque menopausa é o nome da nossa última menstruação. Então, mas antes disso, a gente começa a viver um processo de mudança corporal, né? E aí já estão com medo do que vai vir depois. Porque uma das coisas que assusta elas é... me falaram que depois não tem mais vontade. Sim. Não tem desejo. E aí eu já tô sofrendo, porque minha vida vai acabar. A vida não vai acabar, gente. Vai continuar, gente. A vida não vai acabar. Sim. Só acaba quando termina. Né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Né? Mulheres em, sei lá, idade reprodutiva. Antes da menopausa, isso que quer dizer. Né? É. Mas sim, não tem
A verdade é que não tem... Não tem Não tem diferença. Uma diferença. Não tem muita diferença, Mas o que não. você vê é Qualquer que idade. essa queixa de mulheres de todas as idades. Todas. Desde... Pra mim, são meninas, né, gente? Eu acho meninas, assim, na faixa dos 20 anos. Desde na faixa dos 20 anos, 30, 40, 50. Muitas vezes, as pós-menopausadas, que a gente tá achando aqui que tem queixas de libido, muitas vezes estão melhores Do que as do mais que as novas. de 30, de 20. Né? Por N questões. Eu acho que a maturidade entra muito nisso também. Enfim. E aí, uma pergunta correlata a isso, a principal queixa tem a ver com o principal medo que elas apresentam pra você? Complexa essa pergunta. Essa foi complexa. No Mas como sentido... essa queixa traz preocupação ou ela traz como algo, já me acostumei com isso e, na verdade, estou preocupada com uma outra coisa? Entende? Essa questão que você trouxe, essa queixa, ela já se normatizou no sentido que as pessoas trazem isso para você como acho que estou com um problema ou, eu vim aqui aproveitando, tem isso. Entende? Não, eu acho que a maioria traz como uma queixa, como um problema. Tá. Mas por trás disso, aí já tem uma outra questão, que é desvendar o que é que tá por trás disso. Porque muitas vezes essa queixa não é dela. Isso é importante. Quando, por exemplo, às vezes essa é a queixa principal, né? A mulher veio por isso. Tá. Quando ela veio por esse motivo único, exclusivamente, né? Então, a gente vai se debruçar nessa conversa. Uma das primeiras coisas que eu tento, né, desvendar é se essa queixa realmente é dela. Ou se é da parceria. Ou do que ela acha que a parceria tá Exatamente. querendo, pensando. Isso também é muito comum. Às vezes, quando você vai perguntando, às vezes é assim, mas seu parceiro cobra, seu parceiro que tá insatisfeito. Não, ele já falou alguma coisa? Não. Mas vocês conversam sobre isso? Não. Então é o que a gente cria, né? A gente, porque eu me coloco aqui também nesse mesmo lugar de tipo, a gente imagina o que é que o nosso parceiro, o que a nossa parceria, de modo geral, quer, né? Eu vou falar parceria porque pode ser qualquer tipo de configuração de casal. Mas é mais comum relação heteronormativa, né? Então, é muito mais comum esse tipo de desajuste, Certo. digamos assim. Então, muitas vezes, é uma mulher que pra ela tá bom. Tipo, na verdade, eu estou satisfeita do jeito que está. Mas tem alguma coisa pra melhorar? Porque meu parceiro quer mais? Aí é mais difícil. E às vezes não tem necessidade também, né? Mas uma das queixas mais comuns, acho que de casal, é isso. Esse desajuste de frequência. Tá. O desajuste do desejo. Um quer mais, o outro quer menos. Não tenho a pretensão aqui de dar a solução também, porque é uma solução complexa, né? Porque as pessoas são complexas e às vezes vai envolver terapia sexual de casal. Eles vão ter que entender o que é possível para os dois lados, né? Porque ficar cobrando o outro só gera cada vez mais resposta negativa. Ninguém vai conseguir aumentar a sua frequência cobrando, jogando na cara do outro que, porque não tá acontecendo, então a gente precisa, vou cobrar você, né? Isso não é nada erótico, né? Não é nada estimulante, não vai funcionar. Mas eu entendo que o outro lado talvez tenha mais necessidade, mais desejo, sei lá. E isso gera um desajuste. Então, vai precisar fazer uma terapia ali para entender como que isso vai ser resolvido. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é, realmente, eu quero melhorar. Eu não estou satisfeita do jeito que está. Porque eu já gostei mais, eu já tive mais desejo. E hoje eu tô me sentindo muito xoxa. Xoxa, capenga, anêmica. Aí sim, eu acho que quando é uma queixa genuína, do tipo, eu não estou feliz, não tá legal desse jeito, aí a gente vai se debruçar e vamos procurar ferramentas pra melhorar. Talvez essa pessoa que já venha com essa insatisfação, ela tenha um nível de consciência um pouco mais alto, não? Que a primeira? No sentido assim, pensando esse monte de tabu que tem em relação a isso, eu acho que muitas pessoas têm uma relação disfuncional com a libido, mas não se questiona porque melhor não tocar nesse assunto. Talvez uma pessoa que já chega falando, não tá bom pra mim, ela já tá talvez um nível
um pouco mais... Não é acima, né? Acima parece que é qualidade. Terapeutizar. Assim, talvez um pouco mais livre pra pensar o corpo dela, pra pensar as escolhas dela. O que você acha? Pode ser. Uhum. Talvez seja isso. Talvez seja isso, né? Porque tem muitas camadas quando a gente vai falar de sexualidade, né? Porque sexualidade não é só sobre desejo sexual, sobre sexo, sobre orgasmo. Isso é uma parcela que a gente tá usando aqui quase como um sinônimo, mas não é isso. Sexualidade é muito mais amplo, né? Sexualidade é sobre quem a gente é nesse mundo. Desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre. Então, quem sou eu na fila do pão? O que é que eu gosto? O que é que eu desgosto? Quais são os meus desejos, não só no campo sexual, mas na vida? Meus afetos, minhas fantasias. Tudo que me dá prazer através do corpo, no sentido sexual e não, né? Eu sempre dou um exemplo, né, quando eu falo sobre isso, que é, por exemplo, pra mim, é uma super expressão da minha sexualidade ir à praia. Tomar sol, ficar ali olhando o mar, entrar no mar. Porque me dá muito prazer. Eu tô vivenciando o meu corpo de uma forma prazerosa. Então, isso faz parte da minha sexualidade. Sim, sim. Outro exemplo que eu falo para as mulheres pode ser uma expressão da sua sexualidade, você se sentir super satisfeita, simplesmente estar na sua casa, numa sexta-feira à noite, tomando uma taça de vinho, assistindo uma série. Nossa, que legal. Não é sexual, sim, no que a gente imagina, mas tá tão maravilhoso. Tipo assim, eu tô sentindo um estado de prazer ali no meu corpo. Isso faz parte da sua sexualidade. Dançar demais. Sim. Pra mim, super é. Sim. Uma expressão da minha sexualidade também, dançar. Sim. Porque você tá vivenciando seu corpo, né? De uma forma que, pelo menos pra mim, é prazerosa. Imagino que pra você também, né? Sim. Eu acho dançar um super exercício de sexualidade. Que legal. E legal essa desconstrução do termo, né? Porque os termos, eu acho que eles foram perdendo, foram sendo esvaziados de sentido, né? Então, a gente escuta essa palavra sexualidade, a gente já vai pro sexo, por uma coisa fechada, e não consegue entender, né, esse termo, como a sensualidade, que é uma outra coisa que na dança tem muito isso, né? A dança do ventre é sensual. O que eu faço? Eu falo, é mesmo. Sim. Não negue. Mas por que isso é um problema pra você? Qual é a questão? Qual é a questão? Isso te incomoda ou alguém se incomoda e você tá sendo incomodado por tabela, né? Sim. O sensual para uma pessoa é diferente do sensual para outra pessoa. E que dificuldade da gente colocar essa palavra na nossa vida. A mulher, né? Falar aqui do lugar da mulher. Que difícil, né? Então, quantas pessoas, por exemplo, não vão à aula porque tem medo de serem encaixadas numa caixa de eu pratico uma dança sensual. Exatamente. E qual é o problema com isso, né? Sim. Então, eu acho que é legal você trazer isso, porque isso acaba casando, né, nesse outro tema, que é esse esvaziamento das palavras, né? Do seu sentido, assim, né? Sim. E até pauperização, né? No sentido de ficar cada vez mais pobre. Tipo assim, você tá empobrecendo o sentido da palavra. Porque quando eu coloco dessa forma, né? A gente falou ir à praia, assistir a série lá, tomando seu vinho. Gente, olha como é amplo o prazer. Como é amplo a sexualidade, né? E a gente se apega numa coisinha desse tamanho. Né? E quanto que a gente se coloca em situações que a gente sinta isso, né? Sim. Às vezes a gente teria que fazer um trabalho intencional para conseguir entrar em contato com isso, né? A gente não entra, de modo geral, né? E aí, essa é uma outra coisa que eu queria te perguntar, né? O que você acha hoje, do que você observa, do relacionamento da mulher com o próprio corpo? E agora, já que você mesma abriu esse leque, que não tem a ver só com o prazer sexual ou o prazer nesse lugar, mas a relação dela com o corpo, ela se sentir bem com o corpo, confortável, conhecer o corpo. Como que você enxerga essa situação hoje? Mais uma vez, eu acho que são bolhas para o bem e para o mal. Então, às vezes,
dependendo da bolha que você está inserida, ou que você está consumindo, especialmente quando a gente fala em rede social. Não tem como, acho que, trazer esse tema e não falar de rede social, né? Sim. Conforme o que você consome ali na sua rede, no seu algoritmo, você começa a achar que o mundo é aquilo. Então, às vezes é até perigoso. Às vezes não. É perigoso isso, né? Então, ou você acha que, nossa, tá todo mundo falando de movimento corpo livre. Não tá todo mundo falando de movimento corpo livre. Né? Então, ai, nossa, todo mundo super se olha, conhece o seu próprio corpo, olha a sua vulva, se toca. Não é todo mundo que faz isso. Né? Então, ai, nossa, todo mundo compra sex toys. Não é todo mundo que compra sex toys, né? Então, o mundo não é o nosso algoritmo. Sim. Né? E aí, esse que é acho que o paradoxo. Com essa chuva de informação que a gente tem hoje, porque é uma enxurrada, né? Eu falo que é enxurrada de informação normalmente não solicitada. Hoje a gente é muito bombardeada normalmente de informações não solicitadas pelo algoritmo. Cada vez menos é uma informação que você foi lá e quis ver. Sim. Né? O algoritmo cada vez mais tá te jogando pra... Ah, mas veja isso daqui. Ah, mas você conhece isso daqui? Ah, mas talvez você goste disso outro. Talvez eu não goste, talvez eu não queira, né? E o que você quer, muitas vezes, fica meio perdido, assim, né? E isso gera quase uma intoxicação, né? De tanta informação que você recebe. E aí você começa a achar isso, tipo... Ai, nossa, tá todo mundo falando sobre tal coisa. Então, parece que ao mesmo tempo que a gente tá super falando sobre... Ai, ame seu corpo. Ai, o corpo livre. Corpos reais. E nananã... Ao mesmo tempo, tá todo mundo muito obcecado com a própria imagem. Porque a gente passa quantas vezes hoje no dia se vendo? Sim. Em tela, né? Em celular. Há, sei lá, 20... Não vou nem falar 50. 20 anos. Sim. Quando que você tinha acesso à sua própria imagem, assim? Com essa frequência? Nossa, é. Era muito menor, né? As câmeras eram uma qualidade menor. Então, imagina, a gente tá falando... de câmera de filme. Você tirava uma foto hoje, você vai revelar daqui um mês, 2 meses, né? Mesmo numa câmera digital, era um evento. Você levava uma câmera digital para tirar algumas fotos, era uma qualidade inferior. Webcam era um negócio surreal, que tava começando, era tudo travado, né? Tudo pixelado, não era uma super qualidade. Hoje, vou gravar um vídeo. Vou tirar uma foto. Quantas selfies a gente tira? Nossa. Né, você vai olhar nas redes sociais. Milhares, todo mundo se maquiando e falando. Milhares de rotinas de skincare. Produto de não sei o quê. Isso gera um excesso de você em contato com a sua própria imagem. Que ao mesmo tempo te leva a mostrar um monte de imperfeição, né? Porque você tá se vendo o tempo inteiro, você vê mais coisa. Tipo, nossa, não tinha isso daqui antes. Nossa, essa marquinha. Ai, porque não sei como. E filtro. E filtro, isso que eu ia falar. Isso, daí vem filtro. E se compara com pessoas que não existem. Você nem sabe se elas existem, ou se elas existem, se elas passaram por um filtro. Tipo... Você fica em busca de uma coisa que talvez nem exista de verdade. Que provavelmente não existe. Né? Engraçado, antes a gente achava que o problema era o Photoshop, né? Nosso maior problema era o Photoshop. Gente, agora eu acho que o maior problema são os filtros. Porque eles estão cada vez melhores. Sim. E eles realmente parecem cada vez mais realistas. Então, cada vez mais a gente acha... Meu Deus, é assim mesmo que a pessoa é. E eu não sou. Então, eu não acho que tá tão livre quanto talvez pareça... que esteja, tá? E no campo da sexualidade é a mesma coisa. Relação com o corpo e tal, a mesma coisa. Parece que, hoje a gente pode falar sobre todos os assuntos, sem tabu, sem censura. Será? Ao mesmo tempo eu vejo também a gente ficando ao mesmo tempo cada vez mais conservador, talvez. Não sei se é essa palavra que eu quero usar, mas tipo... alguns espaços de quase puritanismo. Ai, não pode falar isso. Ai, não fala desse jeito. E gente que nem saiu daquele outro lugar lá que a gente acha que deveria sair, né? E nós já estamos voltando pra ele, sabe? Sim. A gente nem avançou e já estamos voltando. Mais ou menos. Sim. Isso, assim. Então, eu não sou tão otimista nesse sentido. E, mais uma vez, focando nessa coisa da tela, eu acho que o excesso de tela também desconecta a gente do corpo cada vez mais.
Sim. Não só o excesso de tela, tudo hoje, né? Às vezes eu falo em consulta sobre isso. A gente vive hoje um mundo, uma sociedade cada vez mais etérea, né? Tudo é muito não palpável. Tudo tá na nuvem. Então a informação tá na nuvem, é rede social, não tem mais... É revista, jornal. A gente não pega não mais, não escreve, não né? escreve, exato. Até o dinheiro, né? Então, assim, o dinheiro hoje é Pix, é transferência. Não existe mais, quase. Você não usa quase nota. Quando você vê uma nota, você fala, nossa, o que é isso, né? Até o cartão agora já tá no celular. Então, assim, tudo vai ficando cada vez mais no campo da ideia. Da cabeça. Verdade. E a gente vive hoje muito isso, né? Funções muito mentais. Sim. De modo geral. Mais uma vez, fazendo um recorte aqui, né? Sim, sim. Mas, numa grande cidade, por exemplo, como São Paulo, é bem frequente esse comportamento. A gente é muito cabeção ali, o tempo todo. E o corpo fica num lugar... Em segundo, terceiro, quarto lugar, né? Coitado, né? Coitado. Coitado desse corpo, Eu né? vejo isso na aula de dança, assim. Apesar de que, normalmente, as alunas que chegam pra mim já dançam. Não são pessoas cruas, totalmente. Mas eu observo isso, que é uma pessoa que ela não tem contato com o corpo, né? E se ela não tem um contato fora, imagina um contato íntimo, né? Imagina, só não tem, né? É que nunca nem tá na prioridade, né? Sim. Porque a vida é tão louca, tudo tão sobrecarregado, tá todo mundo tão massacrado. Que horas que você prioriza o seu corpo, o seu prazer? E aqui eu falo de prazer do modo geral. Sim. Né? Aquilo que a gente falou da expressão da sexualidade, você se colocar nesses lugares de prazer com o seu corpo. Que horas que eu vou fazer isso? Se eu tô cansada, se eu tô exausta, se eu tenho uma jornada de trabalho massacrante, né? Enfim, a minha carga mental é absurda. Então, não tem como que prioriza o corpo. E eu acho que isso vem também num contexto cultural histórico, né? Isso não é uma coisa nova. O corpo sempre foi colocado como uma coisa menor, menos importante, menos divina, menos nobre. Sim. Nesse contexto que a gente vive aqui, dessa influência judaico-cristã, digamos assim, né? Essa cultura judaico-cristã, ela é muito nisso, né? Do corpo como tem que ser punido. Sim. A punição leva à recompensa. Então, o prazer é uma coisa feia. O ócio é uma coisa feia. O trabalho dignifica o homem. Então, a gente só consegue ser uma pessoa de valor se a gente trabalha muito, se a gente tá exausto, se a gente não tem momentos de ócio, sabe? Essa coisa da boemia, né? As pessoas falam, porque, nossa, gente que fica ali na rua é gente boêmia, gente que não tem o que fazer, né? Eu tenho algumas mulheres que trazem falas assim, eu venho de uma família onde o prazer é uma coisa muito feia. Coisa de, isso é coisa de vagabundo. Sim. Sabe? Sim. Que está muito presente. Sim. Então, como que você lida com isso? Tipo assim, nossa, é feio eu simplesmente ficar aqui descansando. Sabe? Até o descanso, né? Nesse lugar. Exato. E aí eu acho que você já meio que respondeu uma outra pergunta, né? Que seria a nossa pergunta final aqui. Qual que é o caminho para o relacionamento saudável com o próprio corpo, né? E acho que talvez se dar essas brechas, né? Se colocar nesses lugares, parar um pouco, respirar e pensar como que você pode começar um caminho com esse relacionamento, né? Em que ponto você pode pegar, porque se você está muito desconectado, às vezes você não pode pular a etapa e já querer fazer uma coisa que tá muito fora para você. Então, às vezes você ter um tempo para você em casa é um início desse relacionamento, né? Exato, né? Então, parece até clichê. A gente fala, tem que tirar um tempo para você e tal. É duro dizer isso, mas se a gente não priorizar, não vai acontecer. Porque a lista de tarefas da vida adulta, ela é tão gigantesca que absolutamente tudo vai ser sempre mais importante. Sim. Especialmente para quem tá casado, tem filhos, né? Então eu escuto muito isso das mulheres que têm filhos, né? E eu entendo. Mas se não priorizar, não pôr na agenda mesmo. Uma vez por mês, eu vou fazer X coisa por mim. Né? Eu tenho uma amiga que trabalha com produtividade, ela fala, olha, na sua semana, você tem que pôr lá na sua agenda alguma coisa só pra você. E não sabotar, né? E não sabotar. E pode ser uma coisa assim, meia hora, começa 10 minutos, 15 minutos, meia hora, não sei, qualquer coisa, né? Às vezes eu falo, por exemplo, uma das coisas que eu sugiro
em algumas consultas faz um escalda-pés, né? Especialmente, sei lá, antes de menstruar. Ajuda muito na TPM, na cólica. Faz um escalda-pés. Uma coisa simples, gente. Você vai ficar 10, 15 minutos ali, com o pé dentro de uma bacia com água quente. Mas nem isso a gente consegue priorizar. Nossa, porque, não. Porque eu não tenho tempo. Porque tem que ferver a água. Porque não dá e não sei o quê. Atrasada. A gente não tem 10, 15 minutos pra fazer um escalda-pés. Sim. Né? Então, como que a gente não vai estar adoecido em relação a esse corpo, né? Então, eu não tenho a pretensão de dar a resposta, a receita de bolo, né? Mas não tem outra saída. Se a gente não se conectar com ele de alguma forma, a gente vai sendo engolido cada vez mais. E aí vem os sintomas físicos, o adoecimento, né? E o corpo tá te dizendo, olha, não está legal, não tá bom. Tô com dor nas costas, tô com dor não sei aonde, tô com dor de cabeça todo dia. Não é normal ter dor de cabeça todo dia. Não é normal ter dor nas costas todos os dias. Ouviram, né, gente? Não é normal. Não, mas não é normal. Sim, não é né? normal. Sim. Enfim, né? Então, tem que beber água, né? Nosso corpo precisa de água, precisa fazer xixi. Não é normal ficar segurando xixi. As mulheres fazem muito isso. Ou então bebe pouca água porque não quer ficar indo no banheiro toda hora. Gente, a gente precisa de água. A gente precisa dormir, a gente precisa de coisas básicas, né? Não dá pra negociar as necessidades do corpo. Sim. Então, se observar e se priorizar, né? Acho que fica essa mensagem, né? E botar na agenda. E botar na agenda. Vou ter que ficar meia hora aqui em contato com o meu corpo. Fazendo o quê? Não sei. Vamos diversificar. Vamos explorar, né? Vamos explorar, exatamente. Dunia, meu amor, muito obrigada. A gente tá chegando ao fim, mas nós temos um quadro aqui no programa que é indicar algo valioso que todo mundo que tá em casa tem que conhecer, ler, ouvir, comer, enfim, uma dica que você tenha para dar, que você acha que mudou para você, assim, mudou sua vida, te transformou e que você gostaria de passar para frente. Tá bom. Olha, a gente não foi combinado. Não foi combinado, mas... Não foi combinado, mas olha o que estava aqui na mesa quando eu cheguei. Que eu tinha pensado em indicar esse livro. Que é o Mulheres que Correm com os Lobos, certo? Eu tenho... Aqui? Aonde? Não pode segurar mais baixo aqui, só pra... Inclusive, essa edição é maravilhosa, né, gente? Sim. Eu acho esse livro... Sei lá, tem uma amiga que chama ele de Bíblia. Eu acho que é um livro pra ter meio que na cabeceira. Sim. Não é um livro pra você sentar e ler ele inteiro. E nunca mais pegar. Mas entre eu e as minhas amigas, assim, a gente fala que ele é um livro que chega pra gente sempre quando ele precisa chegar, sabe? Total. E quando você tá numa situação muito ruim, tipo, sabe quando você tá xoxa, capenga, anêmica? Abre ele, procura um capítulo que eu tenho certeza que vai te ajudar, assim. Eu uso ele muito dessa forma. Então, eu não leio ele de forma linear, cronológica. Eu consulto ele quando eu tô xoxa. Precisando de um chacoalho na vida. E eu acho que ele me ajuda muito. Só que ele não é um livro muito simples, né? Porque ela é psicanalista. Ele é denso. Então, às vezes, ela traz coisas que a gente não tá acostumada. Normal. A gente lê uma vez, entende um pouquinho. Depois a gente lê outra, entende mais um pouquinho. E a dica complementar que eu dou é, se possível, leia entre outras mulheres. Junte amigas, né? Ou procure um clube de leitura, um grupo de leitura. Tem vários na internet, digitais, assim, online, né? Mas se for presencial, melhor ainda. E tem um canal no YouTube, chama Talvez Seja Isso. Que são duas moças que se juntaram e elas têm vídeos discutindo cada capítulo. Gente, preciso! Então, é maravilhoso. Se você tá sozinha e tal, dá uma lida, depois vai lá ver a discussão delas, que eu acho que isso sempre enriquece o como você viu o capítulo. Sim. Então, acho que essa é a minha dica. Que legal. Eu não vou falar nada, porque eu também trouxe esse livro e concordo com tudo que a Dunia falou. Pra mim, ele mudou, assim, a minha maneira de enxergar a mulher que há em mim.
E apesar de ser denso, você abre e você fala, putz, eu precisava ler isso hoje. Então, dói um pouco, mas ele é essencial, assim, para você se conhecer melhor. Dúnia, deixa seus contatos, suas redes sociais pra gente terminar. Como que o pessoal pode te encontrar? Tá. Olha, eu tô no Instagram, tô no YouTube, tô no TikTok. Sei lá, gente, tô em tudo quanto é rede social. E normalmente tá como ventre.vivo. Tá? Eu tô mais presente sempre no Instagram. Então, meu Instagram é ventre.vivo, tá? Mas vocês podem me encontrar nas outras redes sociais também. Sigam a Dúnia, que ela dá muitas dicas legais e é maravilhoso o conteúdo dela. Muito obrigada. Adorei nosso papo. Foi muito rápido. Foi! Nossa, passou muito rápido, gente, mesmo. Muito mesmo. Eu nem sei se eu falei tudo que eu devia, sei lá. Não, foi ótimo, foi ótimo. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Um beijo, amor. gente. E até a próxima. Tchau. Até.